Eduardo Bolsonaro anuncia que vai pedir licença temporária sem remuneração para permanecer nos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia? Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, se a gente for ver aqui, saiu na CNN, Eduardo Bolsonaro anuncia licença temporária de mandato sem remuneração. O deputado federal decidiu ficar nos Estados Unidos para resgatar liberdades perdidas no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, anunciou que vai se licenciar temporariamente do cargo para ficar nos Estados Unidos, se dedicando integralmente a buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos e também a resgatar as liberdades perdidas no Brasil. Eu abdico temporariamente do mandato, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos, disse o parlamentar em vídeo divulgado nesta terça-feira. Bom, a minha visão é que foi um recuo, talvez um recuo estratégico, a gente não sabe com que exatamente eles estão lidando, mas a gente tem que lembrar que o Eduardo Bolsonaro estava sendo cogitado para assumir a Comissão de Assuntos Internacionais lá da Câmara, o que daria uma vantagem bastante importante, principalmente lidando com todas essas questões que o Brasil está enfrentando com a Suprema Corte, com Alexandre de Moraes recebendo o processo dos Estados Unidos e todas essas sanções que vão vir por aí, que o Donald Trump já anunciou. Com essa condição, e inclusive o PT, ele tinha colocado como condição para o Eduardo Bolsonaro assumir essa comissão que ele perdesse o passaporte dele, que o passaporte ficasse retido. Assim, eles iam querer ele apenas como um pato manco lá, sem poder ter as reuniões, ou ir nos Estados Unidos, ou resolver o que quer que fosse fora do Brasil. E aí ficou aquela disputa. A princípio, o PL tinha batido o pé e afirmou que realmente ele iria ficar na presidência dessa comissão, e tinha sido uma aparente vitória para o PL e uma derrota para o PT. No entanto, a gente não sabe quais são as pressões que tanto o PL quanto o Eduardo Bolsonaro vem sofrendo diante disso, e eu sempre deixei claro sobre o meu temor que nos primeiros dias, quando foi anunciado o pedido de retenção do passaporte dele, foi que ele justamente tentasse permanecer nos Estados Unidos como uma espécie de fuga, né? Tentando fugir a essa sanção, a essa medida. E aí fica sempre aquela história, né? Pessoal, principalmente a oposição vai ficar falando, quem não deve, não teme. Mas a gente sabe que aqui não importa mais a questão de legalidade, não precisa ter prova para poder prender. Tem a famosa pesca probatória que eles fazem à torta direita aí para tentar incriminar as pessoas. Dessa forma, a gente percebe que ele tomou essa decisão, acredito que depois de muito pensar a esse respeito. A gente vê também um outro detalhe aqui. Valdemar recebeu alerta do STF sobre Eduardo Bolsonaro à frente de comissão. Essa é uma notícia do UOL, não sei quais as fontes que eles têm para poder estar afirmando sobre isso, mas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi alertado por integrantes do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre uma potencial piora na relação com a corte caso o deputado Eduardo Bolsonaro assumisse a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Recentemente, Valdemar ouviu ponderações do STF. Não seria conveniente Eduardo assumir o posto da comissão, pois ele usa o cargo para promover ataques ao tribunal e não para trabalhar em favor de políticas públicas na área de relações internacionais. Então a gente não sabe quais são as fontes. O UOL que lançou essa nota aqui, e acredito que possa ter um fundo de verdade, porque afinal de contas esse pessoal é cheio dos acordos lá em Brasília, todo mundo conversa com todo mundo. Podem ter pressionado o Valdemar dessa forma e ele falado que ele viria para cá, perderia o passaporte dele. Enfim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Foi uma decisão, sim, pesada. E qual que é a minha visão sobre isso? Eu acho que foi uma derrota. Foi uma derrota para o PL diante dessa situação. Foi uma batalha que perdemos, mas ainda tem muita água, muito chão pela frente, muita água para rolar debaixo dessa ponte. A guerra ela é longa, ela vai exigir muito desses guerreiros que estão à frente aí na linha de batalha, mas não tem como ver de outra forma. É claro que o Eduardo Bolsonaro lá fora, ele vai ter condições de se reunir com o Trump, com a equipe, com os parlamentares, ver o que está acontecendo aqui e fazer ainda esse elo de comunicação. Mas ainda assim ficou um recuo. E o que pode implicar? O PT pode tentar pedir a prisão imediata do Bolsonaro, alegando que ele pode também tentar fuga para os Estados Unidos, já que o filho dele já está lá. Isso abriria uma brecha. E é claro que o STF agora virou
só um puxadinho do PT, né? Virou uma coligação do PT e o STF, e eles podem simplesmente acatar isso e identificar, não, realmente, ó, tem essa possibilidade de fogo do Bolsonaro, então já vamos prender ele porque o filho dele já tá preparando lá a fuga. Enfim, eles são muito criativos nessas questões. Mas fica a nossa apreensão, a luta ela não para, o Eduardo Bolsonaro ele vai sim ter uma função importante lá, mas não deixa de ser um pesar diante dessa pequena derrota que o PL sofreu. Bom, deixa sua opinião a respeito desse assunto aqui nos comentários, se quiser também trazer vídeos ou temas, assuntos pra gente comentar aqui também. E se você gostou, curta, comente, compartilhe, e se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.